Boa noite, graça e paz. Estamos aqui com muita alegria novamente para estudar o capítulo 3, aqui no nosso aplicativo. Vai se chamar Como Começaram as Trevas Morais, mas no livro é Apostasia. É até interessante que aqui no primeiro parágrafo já usa exatamente esse termo, apostasia. Vamos entender o porquê. Lembrando que nós estamos nos baseando aqui nas igrejas. Então, aqui eu vou compartilhar com a gente, ó, com todos nós, as igrejas aqui na tela. Podemos ver a nossa base, Apocalipse capítulo 2, começa falando da igreja de Éfeso. Como eu já expliquei no começo, são 7 igrejas, simbolizam 7 períodos, 7 tempos, 7 fases da igreja cristã. Nós já estudamos Éfeso, estamos aqui em Esmirna. Mas agora vamos passar para a terceira fase aqui, ó. Se chama Pérgamo. Aqui algumas exortações que vai ter no capítulo 2 do Apocalipse, a partir do versículo 12. E aqui uma promessa, se caso se arrepender. Então, o período que ela esteve em vigência, 323 até 538. Então, datas importantes. Aqui, por exemplo, o dia do sol, domingo, já estava aí tomando conta. Já tinha passado por cima do verdadeiro dia de guarda. Mas, antes de continuar a leitura, então, vamos orar. Querido Deus, é um privilégio relembrar, reestudar e continuar a cavar acerca da verdade. Senhor, abre nosso entendimento. O preconceito fique bem longe, as ideias preconcebidas, e que possamos nos atentar àquilo que são os fatos e confiar também na Tua palavra, no Criador dos céus e da terra. Pedimos sabedoria, pedimos para que possamos permanecer na videira, afastados de nós mesmos, mas ligados em Jesus e Jesus em nós. Pedimos também o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou exortar que possamos ler Apocalipse 17, e aí vamos entender o porquê dessa imagem de fundo aqui, uma prostituta em cima de uma fera, que tem várias cabeças. Apocalipse 17, então, diz assim, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta, que está assentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que é vermelha, como essa aqui, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, que é roxo,
como a gente vê aqui, escarlate, vermelho, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E o versículo 6: E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Versos muito importantes. Para quem não estuda a Bíblia, vai precisar cavar e perceber que mulher significa igreja. Ali nos versículos anteriores disse que a mulher estava sentada sobre muitas águas. Então as águas simbolizam povos, nações, multidões e línguas. Tudo isso requeriria um outro estudo, mas fica aí o critério de cada um conhecer esses símbolos. Então, nós vimos aqui no versículo 5 que na testa desta mulher havia essas palavras: mistério, Babilônia Grande, a mãe das prostitutas. Olha que interessante. Então, quer dizer que ela é a mãe. Ela tem filhas. Essa mulher, em outras palavras, é o papado, a Igreja Católica Romana, que ensinou todas as outras, as suas filhas, como luterana, metodista, batista, presbiteriana, episcopal, entre outras. Ensinou a elas as suas doutrinas, ensinou a elas os seus erros. Mas como isso? Não houve uma reforma protestante? Aí é outro assunto que envolveria inclusive o santuário. Quando Jesus veio a esse mundo, ele restaurou todo o santuário que estava encoberto pelo judaísmo, que era a última tribo remanescente das 12, encoberto por que tipo de cobertura? Do erro. O entulho do erro estava sobre a verdade do santuário. Então Jesus veio restaurar. E na primeira igreja, que é Éfeso, estava tudo puro. Todos os móveis estavam lá. A pia, simbolizando o batismo, estava lá. João Batista batizou. O altar de sacrifício, o entendimento correto sobre Jesus. O candelabro estava lá. A mesa dos pães estava lá. A arca da aliança com os 10 mandamentos estava lá, e o maná e a vara de Arão. Estava tudo lá, o santuário estava completo. Mas Daniel 7 diz que o homem no pecado, filho da perdição, que é a mesma coisa que essa imagem, embora seja uma mulher, é só para representar a igreja, mas ela é chefiada por homens. Ele deitou a verdade pelo chão. Ele lançou o santuário de Deus ao chão. Ou seja, móvel por móvel foi destruído. Por exemplo, a pia simbolizava a purificação e o batismo. Como que é o batismo ensinado pela Igreja Romana? Aspersão. Você molha ali a mão e joga, inclusive em bebês. Isso é totalmente errado. Bebê não tem pecado. Esse é o ponto. Então, esse foi um dos erros. Móvel por móvel foi sendo destruído. Lá no Santíssimo, onde tinha os mandamentos, o que foi feito com os mandamentos? Foi mudado?
inclusive escrito para guardar domingos e festas. Isso é errado. A Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado. Deus escreveu isso com o dedo. E também houve uma outra modificação para esconder a questão das imagens. Tudo isso pela pretensa autoridade romana de homens. Então aqui está o homem do pecado, o filho da perdição, e ela é a mãe dessas igrejas que eu citei há pouco, porque eles até fizeram algum tipo de reforma, mas eles não foram até o final. Eles pararam. E aí o que acontecia? Um povo saía dessa igreja que saiu da católica, porque eles viam mais luz e os anteriores não viam luz. E os anteriores, eles ficavam só até onde o chefe deles foi, o líder deles foi, por exemplo, os luteranos, só até onde Lutero foi, só o que ele viu, e não aceitavam mais nada. E o que eles faziam? Eles perseguiam os próximos. E assim sucessivamente, um ia perseguindo o outro, porque não tinham sido curados totalmente da familiaridade com a mãe delas, que era a Babilônia. Deus, até 1844, o início do ano de 44, ele aceitava qualquer uma dessas igrejas. Se você pertencesse a qualquer uma, ele aceitava, porque elas saíram do catolicismo, saíram do velho mundo da Europa, foram para o novo mundo, que é os Estados Unidos da América, com uma bandeira simbólica, é claro, use a Bíblia e só a Bíblia. Então, eles eram protestantes, digamos assim, e eles tiveram o tempo deles. Quando eles chegaram na América, o mundo já estava maduro para dar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Mas quando veio o tempo, após 1798, onde Deus permitiu que os homens tivessem entendimento sobre uma porção de Daniel 7, o livro de Daniel, capítulo 7, estava trancado até a purificação do santuário. Você encontra isso lá no livro de Daniel. Talvez eu coloque aqui na tela, depois que eu editar o vídeo, aonde que vai estar esse texto de Daniel, que fala que Deus diz para ele selar e trancar as palavras até o tempo do fim. Então você conhece o tempo do fim? Quando começou? É uma realidade para você aí na igreja que você vai? O que é o tempo do fim? Importante saber, né? Muito importante. Então, o tempo do fim envolve profecias, envolve Daniel, envolve Apocalipse. Bom, mas essas igrejas, em resumo, chegou o tempo delas 1843, 1844, há muitos anos antes. Foi, foi um grande despertamento, as pessoas começaram a estudar o livro de Daniel, começou a chamar a atenção deles, comparar com o Apocalipse, até que não só um homem, mas o principal, chamado Guilherme Miller, ele entendeu a questão do santuário, ele entendeu as profecias, ele entendeu que havia uma profecia muito grande na Bíblia, que é a maior de todas, que ela contém 2.300 dias, em algumas Bíblias vai dizer assim, 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Que significa 2.300 anos, um dia por um ano. Então, na profecia bíblica se interpreta assim: um dia vale um ano. A gente vê isso, inclusive, Deus falou assim para eles: olha, um dia por um ano. O tanto de dias que vocês observaram a terra de Canaã será o tanto de dias transformado em anos que vocês vão ficar no deserto, porque me desobedeceram. Então, eles espiaram a terra por 40 dias, equivaleu a 40 anos no deserto, tá bom? Mas tem mais textos que confirmam a interpretação que um dia
significa um ano, tá bom? De um ano. Então, essas pessoas chamou a atenção deles. Guilherme Miller começou a pregar o quê? Em si, ele começou a pregar a volta de Jesus. Isso não era bom? Isso não é legal? Não é bom para nós a volta de Jesus? Que maravilha, que bênção, vamos para o céu. Só que os chefes dessas igrejas, eles não gostaram da ideia. Por quê? Eles são mundanos. Eles eram mundanos. Eles, mesmo naquele século XVIII, não tinha energia, não tinha internet, mas já eram mundanos. Eles não queriam ir para o céu. Eles queriam continuar na terra, queriam edificar casas, ficar ricos, fazer as suas coisas, sabe? E aí eles não aceitaram a primeira mensagem angélica. Então, qual que é a segunda? Caiu Babilônia. Ou seja, todas essas igrejas, todas foram rejeitadas. E elas se tornaram, então, as filhas de Babilônia. É isso que quer dizer os versículos aqui de Apocalipse 17 que eu li. Tá bom? Essas são as filhas. Antigamente, como o mundo está cada vez pior, só tinha, era menos de 10 igrejas cristãs, sabe? Depois que começou a surgir outras, e agora outras e outras e mais outras, e milhares de derivações. Então pensa, se em 1844 as 10 principais se tornaram Babilônia, essas de agora são o quê? Por exemplo, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Célula, Templo das Águas, e qualquer nome que tem colocado aí agora, que hoje em dia uma igreja se faz de qualquer jeito. Então, todas são Babilônia. Você não vai encontrar a verdade plena. Isso eu posso te dar 100% de certeza. Não vão saber o que é santuário, não vão saber o que é juízo investigativo, não vão saber o que são as 2.300 tardes e manhãs, não vão saber o que é a marca da besta e o selo de Deus, entre outras coisas. Então, assim, não vale a pena. A Bíblia traz um versículo no Novo Testamento que diz que só há um Deus e uma só fé, um só batismo. Então Deus ele tem sempre uma igreja, um povo, do qual ele entrega a sua luz. Ali na Idade Média, na formação dos Estados Unidos, tinha todas essas diversas igrejas, mas chegou o tempo da prova. Então Deus ele tolerou essa época onde você ser metodista, batista, é porque eles tinham basicamente a mesma ideia. Era como se fosse a mesma igreja, porque uma saiu da outra. E aí chegou a hora da prova e todas reprovaram. Por isso então que surgiu a última igreja, que no caso seria a última fase, a sétima igreja. Nós vamos chegar nela. Estamos agora entrando na terceira. Então essa foi uma longa introdução, né, para explicar essa imagem de fundo. Já deu 20 minutos. Eu vou ler um pouco aqui do capítulo 3. Vou colocar na tela aqui. Capítulo 3, então. Nós vamos aqui desmascarar o papado. Exatamente, essa igreja que sua vizinha, sua mãe, sua avó carrega aquela santa para lá e para cá, aquela caixinha, sabe? Eu vi isso quando era criança. E crucifixos, imagens e festas, né? Muitas festas. Uma Babilônia, tudo misturado, tudo misturado. A Bíblia não traz isso de jeito nenhum. Vamos para o texto então. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses,
predisse a grande apostasia, que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, querendo parecer Deus. Está em 2 Tessalonicenses. Difícil de ouvir esse livro em alguma igreja. 2 Tessalonicenses. Você já leu esse livro? Pois é. Está escrito essas palavras importantes neste livro. E ainda mais, o apóstolo adverte os irmãos de que já o mistério da injustiça opera. Mesmo livro. Então, mesmo naqueles primeiros tempos, que igreja que Paulo viveu? Igreja de Éfeso, do ano 31 até o ano 100. O apóstolo Paulo não chegou a viver nem no ano 70. Morreu antes, foi no ano 66, aparentemente. 66. Então, na igreja de Éfeso. Mas ele já estava aqui informando o futuro. Mesmo naqueles primeiros tempos, viu ele insinuando-se na igreja erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Em suma, o que é o papado? Igreja e Estado. A mesma coisa para eles. Religião e igreja combinam. Isso é uma grande tragédia. O único que consegue fazer essa mistura é Deus. Aí se chama teocracia e foi mostrado no Antigo Testamento com o povo de Israel, e você precisa ler as leis e as formas justas que ele conduzia as coisas. Ali sim, então, Deus ele era o governador, o rei, o legislador, o Deus, tudo misturado. Então houve justiça ali. Mas aqui nós vamos ler algumas barbaridades terríveis. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Então vocês lembram que ele mudou de estratégia, né? Mas em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado, nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humildade, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos. Aí que foi o problema. Em troca de pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. Que desgraça! Terrível. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, que significa derrotado, substituído, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja, suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé
e culto dos professos seguidores de Cristo. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás. Olha só. Então, essa religião mesmo, que você se benze para santos, estátuas, passa na frente da igreja e faz isso, infelizmente, é a obra-prima de Satanás. A Bíblia traz isso para nós. Monumento de seus esforços, Satanás, para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Impressionante, hein? Como alguém pode imaginar que por meio de uma igreja aparentemente tão inocente tem uma relação dessa com as trevas e por meio disso Satanás governaria a terra segundo a sua vontade. Nós vamos ver que foi assim e é assim. Hoje é a mesma coisa, porém não tem o poder do Estado ainda. Mas a Bíblia diz que vai ter de novo. Uma vez Satanás se esforçou por estabelecer um compromisso mútuo com Cristo, chegando-se ao Filho de Deus no deserto da tentação e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dos mesmos, ofereceu-se a entregar tudo em suas mãos, se tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o pretensioso tentador e obrigou-o a retirar-se. Aqui só um pequeno lembrete para você e para mim. Como foi que Jesus repreendeu Satanás? Com a palavra. Então é uma dica. Satanás só é repreendido com a palavra. Se você não tem palavra de Deus na sua mente, você vai perder e perder e perder, sempre perder, até ser destruído. Mas se você tem a palavra escondida no coração, você não peca. E lá no livro de Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim, ele fugirá de você, do mais fraco e doente ser humano, ele fugirá. Porque Jesus ensinou isso para nós no deserto. João capítulo 4. Mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações. Então veja que já não é a mesma firmeza de Jesus. Para conseguir proveitos e honras humanas, a Igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra. E, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, isso mesmo, o bispo de Roma. Então, representante de Satanás. Verdade. Até hoje, tá? Aquele que está hoje lá é um representante de Satanás. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isso, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado, olha que blasfêmia. Deixa eu até circular isso aqui. Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível. Olha isso. Exige ele a homenagem de todos os homens, o mortal, que é a homenagem de todos os homens. A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação, ele ainda a encarece mediante a Igreja de Roma. E enorme número de pessoas estão prontas para render-lhe homenagem. Que triste, né?
um homem rendendo homenagem a outro homem mortal. Que vergonha! Eu prefiro adorar a Deus, imortal, incriado, nunca pecou, magnífico, precioso, muito melhor. Agora, para um mortal como eu, às vezes até pior do que eu, chamar de Senhor Deus, isso é loucura, terrível. Mas os que temem e reverenciam a Deus, agora sim, sempre há um povo, enfrentam esta audaciosa presunção do mesmo modo porque Cristo enfrentou as solicitações do insidioso adversário. Adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. Lucas 4:8. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem para ser a cabeça da Igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. Usurpação significa, em outras palavras, roubou o lugar. Não tem direito, mas tomou pela força. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da verdadeira, entre aspas, Igreja. Semelhantes acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Continuando então, Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Importante esse texto. Então, por que que nós não entendemos os seus enganos, caímos em qualquer tipo de vento que sopra e nem conseguimos resistir a seu poder? Pela falta de conhecimento das Escrituras. A falta de poder reside nisso. Conhecimento e aplicação do uso dessa palavra. Foi pela palavra que mesmo o Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário, opunha sabedoria e poder da palavra. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. Então veja quanta distração a gente tem hoje. Milhões de bilhões de livros e coisas escritas para você ler que não levam a nada, somente a distância e a perdição, sendo que o principal livro que existe e o único que precisamos na realidade é a Bíblia. Se não houvesse outro livro, já teríamos tudo com a Bíblia. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Escritura foi proibida. Eu não consigo entender como que a gente não percebe isso, sabe? Proibiram a Escritura e ainda dizem que usam a Bíblia. Que contradição. Mas essas histórias a gente sabe que elas estão ocultas mesmo aos católicos. Eles nem conhecem a história, nem sabem. É uma vida de
pai para filho, tradições. Uma desculpa de lembrar de Deus para uma desculpa de esquecer de Deus, só para consciência ficar calma. Não sabem. Mas aqui, pela graça de Deus, a gente está conhecendo essas verdades. Isso aqui é história. É história. Ao povo era vedado lê-la ou tê-la em casa, e sacerdotes e prelados sem escrúpulos interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem suas pretensões. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a igreja e o Estado. Então, a palavra vigário significa no lugar de. Veja bem, no lugar de Deus na terra. Suprimindo o revelador do erro, que é a Bíblia, agiu Satanás à vontade. A profecia declara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Para cumprir esta obra não foi vagaroso, a fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover assim sua aceitação nominal do cristianismo, foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração das imagens e relíquias. Então eles fizeram uma troca aqui entre os cristãos e os pagãos. Uns trocaram seus ídolos por outros nomes e os outros tiveram que começar a aceitar então imagens, relíquias e todos aqueles absurdos que a gente já conhece. O decreto de um concílio geral estabeleceu, por fim, este sistema de idolatria. Para completar a obra sacrílega, Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe o culto das imagens, e dividir o 10º mandamento, a fim de conservar o número deles. Este espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para desrespeito ainda maior da autoridade do céu. Satanás, operando por meio de não consagrados dirigentes da igreja, intrometeu-se também com o 4º mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado. Então, assim, a gente tem que dar um desconto para as pessoas que não conhecem esse tipo de história. E também no Antigo Testamento tem um texto que diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Em outras versões é mais forte ainda: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A gente escuta todo tipo de coisa, por exemplo, o sábado é de judeus, né? Sendo que nós sabemos que no Gênesis o sábado já aparece na criação. Ou a lei não precisa mais ser guardada. Estranho, né? É o problema de não conhecer a Bíblia. Então, realmente a gente tem que ter paciência e tentar mostrar esse tipo de estudo, esse tipo de livro, a grande controvérsia, para as pessoas. Então, aqui nós estávamos vendo essa obra terrível de intrometer-se com o sábado. E o que foi colocado no lugar? Exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos, como o venerável dia do sol. Então, lá nos Estados Unidos, o domingo, nós percebemos como os protestantes que saíram da Europa não saíram limpos. Como que é o nome do domingo lá? Sunday. Então, sun significa sol, day, dia, dia do sol. Então, totalmente errado. Péssimo nome para dar para pessoas que se dizem seguir somente a Bíblia. Esse país, na realidade, ele é o falso profeta, né? É um engano total, desde o começo até o final. É um país que quer se meter com religião cristã, mas não tem nada de cristão. São eles que trarão os problemas para a terra.
as maiores calamidades, inclusive tempo de angústia e a volta de Jesus, porque eles vão encher a taça da ira de Deus, promulgando uma lei em breve, talvez em breve, não sabemos, onde todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, devem adorar a Deus no domingo. Não pode comprar no domingo, entre outras coisas, relacionado com a imagem da besta e a marca da besta. Então veja como que funciona aqui. Venerável Dia do Sol, nós falamos ali. Esta mudança não foi a princípio tentada abertamente. É claro, nos primeiros séculos o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Todos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Mas com grande argúcia Satanás operava mediante seus agentes para efetuar seu objetivo, para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo. Foi feito quase uma festividade, foi feito do domingo, feita uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Olha que terrível isso. Atos religiosos eram nele realizados. Era, porém, considerado como dia de recreação, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. A fim de preparar o caminho para a obra que intentava cumprir, Satanás induzira os judeus, antes do advento de Cristo, a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz sob a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica, enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira. Ele os levou, a fim de mostrarem seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, de tristeza e pesar. Na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Então aqui ele fez um elo entre os dois sistemas em comum para que acabassem as guerras, as brigas, os problemas. Fez uma mistura para agradar os dois. Era a política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Com ele se empenharam para fazer isto os bispos da igreja. Olha que vergonha, né? Os bispos lá que dizem Timóteo que devem ser irrepreensíveis, não muito tempo depois de Timóteo, já estavam fazendo isso. Os quais, inspirados pela ambição, olha só, e sede de poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim adiantaria o poderio e glória da Igreja. Mas conquanto muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o dia santo do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. O arqui-enganador não havia terminado sua obra, estava decidido a congregar o mundo cristão sob a sua bandeira e exercer o poder por intermédio de seu vigário. O orgulhoso pontífice, que pretendia ser o representante de Cristo, por meio de pagãos semiconversos, ambiciosos, prelados e eclesiásticos amantes do mundo,
realizou ele seu propósito. Celebravam-se de tempos em tempos vastos concílios, aos quais do mundo todo concorriam os dignitários da Igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era em idêntica proporção exaltado. Destarte, a festividade pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se seus observadores. Então, aqui vai ter um pouco mais de história, muito interessante. Existe um livro maravilhoso chamado História do Sábado. Então, nesse livro se aprofunda muito mais desde a criação de Deus, quando ele criou o sétimo dia, quando ele santificou o sétimo dia, quando ele separou o sétimo dia, até a história dele no decorrer dos séculos, até chegar em 1800. Muito interessante esse livro. Ele tem em PDF, eu vou deixar aí na descrição. Eu aconselho fortemente, quem quiser se aprofundar nos estudos, leia o livro A História do Sábado, que vai ter, inclusive, os argumentos de Deus que vão te convencer, assim, não vai ter nenhuma dúvida, não tem como, com todo esse material, toda essa história, ainda tem alguma dúvida sobre se é para adorar o sábado ou não, se é o domingo, se ele é o selo de Deus ou não. Então, esse livro, ele é excelente, tá bom? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, já são 47 minutos, e deixa eu encerrar aqui essa... Aí, então, essa imagem aqui atrás, lembrando, é Babilônia, a mãe das prostitutas, tá ali de púrpura e escarlate, que, por via das dúvidas, é usado pelos pontífices e seus amigos ali, seus associados. Aquele cálice ali é o vinho da ira de Babilônia, as suas doutrinas, imortalidade da alma, purgatório, indulgências, esse tipo de coisa aí, que ela dá para os reis da terra beberem. E essa besta aí também tem um significado importante que deve ser estudado. Conhecemos então um pouco mais do papado, essas histórias aí ocultas, porque isso não é ensinado na escola, né? Na escola aí que você colocou seu filho, que você frequentou, você não aprendeu essa verdade. Você só aprendeu a história que o papado permitiu e passou para as instituições transmitirem para as pessoas. Porque desde a Idade Média, eles já têm essa praxe de tudo que cheire a dissensão, contenda, questionamento sobre eles e o que eles fazem, que seja eliminado, sejam escritos. Então vamos orar e continua aí, acho que cada vez mais, né? Olha que estudo esse, pedindo para que acompanhe aí o canal, fazendo o compartilhamento, aí mais pessoas vão ver esses vídeos. Se possível, se gostar do vídeo, também possa curtir ali. Se quiser comentar alguma coisa, estudar mais sobre isso, estamos aí à disposição, sempre acho um jeito de estudar. E também contribuindo lá no site de arrecadações, tem 2% da meta alcançada, ainda falta 97%. Se cada pessoa doar R$ 10, a gente já consegue comprar um livro desse. Inclusive, em breve eu vou colocar para venda o livreto das 3 mensagens angélicas. Ele está bem legal, bem melhor agora. Ele tem imagens, ele vai ter um tamanho maior,
qualidade de papel melhor. Então, em breve eu vou estar falando também mais sobre ele, para aqueles que tiverem interesse, estar distribuindo esse livro, que é uma forma de você pregar as 3 mensagens angélicas e apressar a volta de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essas mensagens, obrigado porque não temos desculpa agora para perecer por falta de conhecimento, porque o Senhor nos deu essa obra maravilhosa que expõe toda essa sujeira, todo esse engano, esse erro, para que nós nunca mais olhemos para esse sistema babilônico e papal com os mesmos olhos, mas que possamos ter aversão total a esse sistema mau, maligno, que engana pessoas e pessoas, e que também possamos enfrentar com a espada da tua palavra, sendo fiéis, defendendo a verdade a todo custo. Que o Senhor abençoe também aqueles que vão ver esse vídeo, sejam corajosos, comparem tudo com a Bíblia, não levem em conta os desejos carnais que se recusam a avançar, mas que possamos ouvir a sua voz. Pedimos o Espírito de Deus sobre nós, a tua paz, em nome de Jesus, amém.